Agora, o que é possível o governo federal fazer neste momento? É isso que eu queria perguntar para o professor Walter Mairovich. O ministro da Justiça indo para lá, Lewandowski, assim como também o ministro da Casa Civil. O que o governo federal pode fazer, Mairovich? Muito está se discutindo se o Lula poderia utilizar ou não o dispositivo da GLO. Queria que explicasse o que é isso. Isso seria importante neste momento no Rio? Pontos importantíssimos, tá? Em primeiro lugar, o que se pode fazer, você está colocando o governo, o executivo federal. Pode, efetivamente, o presidente da República baixar aquilo que se chama a garantia da lei e da ordem, ou seja, a intervenção federal, onde coloca tropas, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, todo o aparato para uma atuação, mas isso tem dois pressupostos. O primeiro é a falência no combate pela polícia da unidade estadual, da unidade federativa, para se garantir o preceito federativo, porque a segurança pública tem o Estado à frente. Então, o que se faz? Se faz uma intervenção federal quando é possível, quando há uma falência, quando o Estado está em tal situação que não consegue contrastar e nem reprimir esse fenômeno. Essa é a possibilidade. Mas nós temos um caminho, e nesse eu estou colocando fé, tendo em vista aquilo que eu falei, que houve terrorismo, atenção, terrorismo de Estado, isso é terrorismo de Estado, sob comando de um governador assassino. Assassino. O que o governo, o que a minha fé, no que eu estou acreditando em termos, evidentemente, jurídicos. Um procurador-geral da República foi acionado naquilo que o Josias lembrou, que é chamado de ADPF das favelas. Ou seja, e que já teve liminar do Fachin, já teve um monte de coisas, a proibição de subir morros, e que o Fachin foi injustamente criticado. Por quê? Porque essa liminar surge diante também de um massacre. Bom, o que pode sair daí? O procurador-geral da República, o Paulo Gonet, ele tem constitucionalmente o poder-dever de proteger a sociedade e manter um Estado de direito. Então, daí, medidas poderão, desde que haja coragem, medidas efetivas poderão ser tomadas. Agora, tem o âmbito estadual. Diante de um governador assassino que quer recuperar território, vale dizer, teve uma secessão, ou seja, o Estado foi colocado para fora, o governo é do crime organizado, o território é do crime organizado, o controle social é do crime organizado. Ora, para combater essa secessão, recuperar território, o que o governador faz? Toma essa medida totalmente inadequada, vai com a força, sem nenhum planejamento necessário, razoável, sem cooperação federal ou de outros estados. O que ele faz? Quer retomar o território na marra, ou seja, evitar a expansão também na marra, com a força, com o terror, sem nenhuma medida para essa retomada eficaz. Ou seja, verificações de inteligência, em especial, se tem um governo do crime organizado, tem uma cúpula de governo, tem um governador ou vários governadores, tem que se atingir o
coração, com infiltração policial, o coração do governo do crime organizado, destruir as suas finanças e não ir com força bélica, e daí o terrorismo, porque ele usa de violência política contra a sociedade que está lá, contra aqueles que moram lá, residem lá, que não estão governando aquilo, são governados. Ou seja, uma população civil inocente, que é pela irresponsabilidade desse governador. Basta ver a fala dele há pouco, onde ele só fala em 4 vítimas, que são os 4 policiais, onde ele fala que isso vai se espalhar pelo país afora e com o tempo se vai ver. Ele não sabe controlar isso, ele não sabe contrastar, a não ser com o uso do populismo, e um populismo de força. Se a gente olhar a história, atenção, olhar a história, nós vamos ver que em 1927, o Mussolini, para ficar com uma medida populista, para agradar a população, para mostrar a força do fascismo, o que ele fez? Ele mandou diversas vezes o exército combater a máfia na Sicília. E, por último, ele instituiu e colocou Cesare Mori como o quê? Como o responsável pelo combate a qualquer preço e a qualquer custo da máfia. E teve a pachorra de, em 1929, declarar que o governo fascista tinha vencido a máfia. 1929, a máfia está aí. O que esse governador Cláudio Castro faz é de uma irresponsabilidade. Se o Estado do Rio de Janeiro tivesse um poder legislativo sério, já tinha iniciado um impeachment contra esse assassino irresponsável.